texto que nós usaremos neste momento para nossa edificação, gostaria que você abrisse no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Salmo de número 84, versículo 1 ao 12. Eu farei a leitura de todo o Salmo. Eu peço aos irmãos somente acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo caminho se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar neste momento, meus irmãos, ao nosso Deus. Ó Pai bendito, ó Senhor eterno, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos neste momento, Senhor. Nós pedimos a Ti para que o Senhor fale aos nossos corações, para que Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos ser encorajados, fortalecidos, ó Pai, por meio da Tua palavra. É a nossa oração, porque nós somos dependentes, ó Pai, da iluminação que vem do Senhor. Faz isto, ó Pai, neste momento com cada um de nós, que aqui o nosso coração se encontre, Senhor, como uma terra fértil, para que a Tua palavra caia e gere fruto a 60, ó Deus, e a 100, e que assim nós possamos, Senhor, trazer toda a glória e todo o louvor somente a Ti. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 84, eu acredito que para nós, numa noite como esta, onde nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais, é sem dúvida o salmo mais profundo ao falar acerca do quanto nós sentimos saudades de Deus, do quanto nós desejávamos e estávamos ansiosos por fazer aquilo que nós hoje estamos fazendo. Eu acho que não tem nenhum texto na Escritura que expresse melhor, acredito que o sentimento de todos nós nesta noite. Nós não sabemos quem escreveu este salmo. Apesar de aparecer aqui em cima do primeiro versículo a expressão filhos de Corá, é muito provável que esse salmo aqui não tenha um autor definido. Filhos de Corá era um grupo de pessoas que trabalhavam dentro do templo em Israel, que eram servidores do templo. Eram eles que preparavam o momento litúrgico para que houvesse ali dentro do templo a apresentação dos sacrifícios, as ofertas e todos os demais deveres espirituais que Deus exigia do seu povo. Esses eram os filhos de Corá. Eles vieram de uma descendência, de uma família na qual o seu próprio pai era um homem que cometeu um pecado muito grave. Eles eram filhos de Datã, Corá e Abirão, aqueles 3 homens que fizeram coisas terríveis contra Moisés, o acusando, e Deus ali puniu, fazendo com que eles viessem a ser engolidos pela terra. E dessa geração, os filhos desses homens se tornaram pessoas tementes ao Senhor. E de tal forma foram tementes ao Senhor que esses homens eram servidores do templo e amavam o templo. Então eles estão aqui como uma figura presente,
justamente para representar o significado e o sentido que era o templo e o tabernáculo em Israel para o povo de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que nós não sabemos quem é que escreveu esse salmo. Mas uma coisa muito certa nós podemos ter ao ler este salmo: o propósito pelo qual ele foi escrito. O propósito do autor deste salmo é mostrar a cada um de nós, de uma forma muito profunda, qual é o valor que a casa de Deus tem. Por que esse salmo está aqui? Esse salmo é a expressão mais bela e mais bonita sobre uma pessoa que está com muito desejo de sentir Deus em sua vida. A pessoa que escreve esse salmo, que nós sabemos aqui que é alguém que possivelmente tinha muito interesse em ir ao culto no templo, ele mostra aqui, demonstra aqui um sentimento muito profundo acerca de Deus. E sabe, meus irmãos, o que é tão belo nesse salmo? É porque quando nós falamos de casa de Deus, nós não estamos falando do espaço físico. É claro que nós sentimos saudade em si da igreja, porque é neste lugar que nós nos reunimos. É nesse espaço que Deus preparou para nós, que nós nos ajuntamos para fazer, para prestar o nosso serviço a Deus. E quando o salmista ele vai usar de várias formas aqui a palavra tabernáculo, a habitação, ela vai aparecer muitas vezes aqui dentro de todo esse salmo. A pergunta que nós fazemos é: por que o salmista ele diz assim: quão amáveis, versículo 1, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? E aqui a gente precisa compreender uma coisa que já é muito profunda no início desse salmo. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história do Antigo Testamento, nós nos lembramos que Deus escolheu um lugar para que ele pudesse se manifestar com toda a sua glória e o seu poder. Se você ler o livro de Êxodo, você vai se lembrar que Deus escolhe Moisés como um representante para o povo, como um mediador entre Deus e o povo, e Deus dá ordem para Moisés, juntamente com alguns servos, com alguns sacerdotes, que ele mesmo escolheu, para que eles confeccionassem ali alguns elementos, alguns utensílios que estariam dentro do tabernáculo, e ele também deu as próprias ordenanças de como aquele tabernáculo seria construído. Eu falei isso aqui no primeiro culto e eu volto a repetir. Se nós fôssemos imaginar como era a ideia do tabernáculo para o povo de Deus lá no Antigo Testamento, ele era, meus irmãos, como se fosse um grande circo, né, montado assim no meio do arraial, no meio de todas aquelas tribos ali que faziam parte do povo de Deus. E ele era um tabernáculo móvel. Quando o povo caminhava, eles levavam o tabernáculo, que era desmontado, e montavam aonde aquela nuvem de Deus que representava ali a sua presença pairava, aonde a nuvem parava, o tabernáculo tinha que ser montado. E Deus, então, ele falaria com o povo naquele lugar. Deus, ele manifestaria a glória dele no tabernáculo. Era ali dentro do tabernáculo que também aconteciam as ofertas. Eles ofereciam sacrifícios que representariam, então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles representavam, eles eram um símbolo da vinda de Cristo que aconteceria depois de muitos anos. Então, aquele lugar era um lugar extremamente especial para o povo de Deus, porque foi o próprio Deus que escolheu aquele lugar para ali, no meio deles, habitar. Mas a gente caminha, meus irmãos, um pouco na história da Escritura, e nós vamos perceber que lá no Novo Testamento surge um novo tabernáculo, que não é mais o tabernáculo móvel ordenado por Deus a Moisés, não é mais o templo de Salomão. Nós nos lembramos que o tabernáculo móvel, ele teve um tempo, ele teve um período de uso, até que Deus colocou no meio do povo um templo que foi construído por Salomão, mas o templo foi destruído pelos babilônicos, né? Nós lembramos da história do exílio do povo de Deus, e depois de muitos anos a promessa de Deus se cumpriu de uma forma extraordinária. Porque quando nós chegamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 14, João diz assim: e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E a palavra usada lá por João para falar acerca de Jesus, que veio muito tempo depois do templo de Salomão, a palavra habitar é a palavra tabernáculo. É como se João dissesse assim: Deus, ele não colocou mais no meio de vocês um templo
e nem um tabernáculo, aonde vocês poderiam ver a glória de Deus manifesta no meio de vocês, mas a própria glória dele desceu e viveu no meio de vocês. Quando as pessoas olhavam para Jesus Cristo, nos dizem que João escreveu esse evangelho, todas elas compreendiam que Jesus, que é o perfeito Salvador dos homens, que habitou no meio dos homens, ele manifestava a glória de Deus. Ele manifestava de forma palpável o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia, o favor de Deus para com homens pecadores. Isso era a glória de Deus. Esse é um tabernáculo que aparece na Escritura. Nós vamos caminhar mais um pouquinho. A Bíblia diz que logo após o Senhor Jesus ele consumar a sua obra como Redentor, como Salvador dos homens, Jesus subiu até os céus. E os homens puderam contemplar a sua ascensão, isso é a descrição de Atos, capítulo de número 1. E Jesus subiu aos céus, mas antes ele deixou uma promessa àqueles que estavam ali reunidos como seus discípulos. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei a vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, e ele estará não no meio de vocês, ele estará em vocês, até o último dia em que eu voltar e consumar toda a obra eterna que o Senhor mesmo projetou para a salvação dos homens. Então, meus irmãos, nós podemos dizer hoje que nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Deus não está mais fixado em um lugar específico. Hoje Deus escolheu habitar em corações, no meio de corações, no meio do povo dele. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito profunda para vocês sobre igreja. Igreja não existe com uma pessoa só. Igreja não existe somente com um grupinho reduzido de pessoas, 2, 3, 5 pessoas. Percebam a linguagem desse salmo que foi escrito há muito tempo atrás, antes da vinda de Cristo. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. É como se o salmista estivesse dizendo assim: Deus, ele habita num lugar onde existem vários tabernáculos. Aonde o povo de Deus está reunido, esse lugar então se torna um lugar belo e amado. É por isso que ele diz então aí no versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque Deus não ama o espaço físico, Ele ama aqueles que se tornam, que fazem desse ajuntamento ser a igreja, a casa de Deus. Não é assim que Pedro nos nomeia lá na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz: vós sois a raça eleita, sacerdócio santo escolhido como povo de propriedade peculiar de Deus. E ainda Pedro diz assim: vocês são a casa espiritual de Deus. Deus quis habitar em vocês. Isso é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas que se reúnem com o intuito, com a saudade, com o desejo de buscar Deus. Esse é um salmo que usa expressões aqui muito bonitas, meus irmãos, muito belas, porque ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então o salmista ele vai começar a mostrar para nós por que existe um valor tão grande, tão maravilhoso na casa de Deus, que hoje é a igreja, que é o seu povo. Ele diz assim: a minha alma ela suspira e desfalece. Você já se sentiu uma pessoa cansada? Você já passou por momentos na sua vida de desgosto, de tristeza tamanha e tal, que você passou até a pensar em desistir da própria vida, ou até mesmo desistir de seguir a Cristo? Existiram muitos seguidores de Cristo que passaram pelas mais diversas situações que muitos deles pensaram em desistir. Você olha, por exemplo, para o exemplo do Salmo de número 88, que é um salmo que é só você olhar para a próxima página aí da sua Bíblia, talvez, você encontra o salmo da pessoa mais triste que é descrita na Escritura, que é um salmo produzido pelos filhos de Corá, um salmo de Emã, Esraíta, um personagem histórico aqui dentro do livro dos Salmos, que fala dos maiores dilemas que ele passou. Você já conheceu uma pessoa que tem depressão? Alguma pessoa que sofre com ansiedade profunda? Esse é o Salmo de número 88. É por isso, meus irmãos, que os Salmos eles descrevem muito bem o que é a natureza humana.
o que são as limitações humanas. Este salmista, ele está sedento em sua alma, porque ele sabe que o seu vazio interno não pode ser preenchido por qualquer outra coisa a não ser Deus. E ele sabe, segundo as suas próprias palavras, que ele não encontrará em nenhum outro lugar água viva para saciar a sua alma, senão na igreja. Isso é o que ele está dizendo. Desfalecer era uma palavra usada para pessoas sedentas. Ele faz um resgate aqui da história de Israel quando esteve lá no período do Êxodo. Eles saíram da sua terra. Eles viviam agora como nômades. Eles não tinham habitação certa. E agora, como é que eles seriam conduzidos? Eles iriam desfalecer no caminho? Eles precisavam de subsistência para a vida. E o que Deus fez? Deus colocou no meio dos desertos fontes de água viva para abastecer, para providenciar ao povo sustento, mantimento, para que o povo não perecesse. Aonde esse salmista poderia encontrar descanso para a sua alma, para o seu coração que se desfalecia, senão em Deus? Isso é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar onde se encontram pessoas completamente ansiosas por algo, e que elas só encontram, de fato, o preenchimento para o seu coração vazio que desfalece aqui nesse lugar. E sabe, meus irmãos, é muito bonito o que a gente percebe nas expressões desse salmista, porque ele não está atrás das coisas que Deus pode dar. Muitas pessoas buscam a igreja por causa de um Deus que pode lhe dar coisas. Infelizmente, para alguns a igreja é de fato isto, um lugar onde existe alguém que pode providenciar bênçãos. Mas o que é muito bonito nesse salmo é que este salmista ele está preocupado em ir até a casa de Deus não por causa daquilo que Deus dá, mas por causa daquilo que Deus é. Ele diz assim: eu estou aqui com o meu coração e a minha carne exultantes, versículo 2, pelo Deus vivo. A alegria dele não está nas coisas. Ele não vê Deus como um Papai Noel, que pode dar presentes, que pode dar aquilo que nós pedimos e almejamos. Não, o salmista está muito interessado em encher o seu coração de Deus. É por isso que ele é uma pessoa feliz. Uma das palavras usadas aqui algumas vezes dentro desse salmo é a palavra bem-aventurados. Ela aparece aqui no versículo 4. É uma das expressões mais significativas dentro do livro dos Salmos. Você quer compreender o que é felicidade? Você quer experimentar uma verdadeira felicidade em seu coração, em seu ser? Você não vai encontrar nas coisas que Deus dá. Você vai encontrar estas coisas em Deus. Porque ele, segundo a expressão de um outro salmista, os salmos são muito ricos, meus irmãos. Eu poderia aqui fazer belas citações de outros salmos, mas eu quero mostrar para você o Salmo 23. Você se lembra que o versículo 1 é o versículo mais conhecido, talvez do livro dos Salmos, onde Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que nós acabamos percebendo que em momentos de crise muita coisa falta. Talvez nesses momentos nós passamos por escassez, passamos por momentos difíceis nos quais nós pensamos: o que vai ser de mim agora por causa do meu trabalho, por causa da situação que eu estou passando? E nós nos voltamos para o Salmo de número 23, onde Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. E quando ele diz nada me faltará, ele não está dizendo que Deus vai dar tudo o que ele quer, mas ele diz que o Senhor, sendo o pastor dele, ele não tem desejos de outras coisas. Essa seria a melhor tradução para nós do versículo 1 do Salmo 23. Porque é exatamente isso que Davi está dizendo. Se o Senhor, ele é o meu guia, ele é não o pastor da igreja, não o pastor do Fabiano, não o pastor do Everton, ele é o meu pastor. As outras coisas são secundárias, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Era isso que esse salmista estava buscando, quando ele estava desejoso de ir para a casa de Deus. Há um outro salmo que é muito semelhante, meus irmãos, aqui dentro para nós desses 150 salmos, que nos lembra muito essa expressão usada no versículo de número 2,
que é o Salmo 42. Você se lembra das palavras do Salmo de número 42? O Salmo 42 é aquele salmo que diz assim: ó minha alma, por que você anda abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se desfalece dentro de mim? Espera em Deus, e aí você o verá. Esse é o Salmo 42. Mas sabe o que o salmista diz ainda? O Salmo 42? Ele diz assim: quando irei e me verei perante a face do Senhor? Em teu santuário eu quero habitar. Ali nós vemos homens desejosos de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Aonde uma alma batida, ela pode ser restaurada, se não no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Isso é o que esses autores desses dois salmos têm a nos informar. E ele usa aqui uma linguagem muito peculiar para nós, retirada aqui para nós da natureza. Ele diz assim, versículo 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Percebam que o salmista aqui ele usa uma imagem muito comum. A Palestina, Jerusalém, era um lugar onde existiam muitas aves. E quando você olhava tanto para o tabernáculo móvel como para o templo em Jerusalém, o templo era um lugar muito alto. O templo ele tinha, nas suas dimensões, uma altura muito extensa. E lá de cima você conseguia ver algumas aves que criavam seus ninhos ali. Esses homens, eles eram peregrinos, eles estavam caminhando para o templo. Eles estavam caminhando para o tabernáculo. Eles não conseguiam viver lá, mas eles tinham esse desejo. E aqui o salmista ele expressa um certo ciúme bom para com aquelas andorinhas e pardais, porque eles viviam ali com seus ninhos na casa de Deus, no templo do Senhor. E sabe que essas figuras também elas nos trazem aqui pelo menos mais uma ideia importante do porquê elas aparecem aqui. Tanto as andorinhas como os pardais representam para nós os dois bichinhos mais inquietos que vocês podem conhecer. Tanto a andorinha como o pardal, eles não conseguem se aquietar, fazer o seu ninho em um lugar, eles precisam mudar para cá, daqui a pouco eles estão para lá, eles não têm um lugar fixo, eles sempre andam inquietos. E você se lembra, olhando para isto aqui, daquelas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim: por que vocês andam tão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados assim, tão inquietos? Vocês não perceberam que vocês não podem acrescentar um côvado à vida de vocês? Jesus diz: vocês não podem acrescentar 45 centímetros, que é a extensão aqui do seu antebraço, para a vida de vocês. Ele diz: se preocupem com aquilo que importa para vocês, o reino dos céus, e estas coisas eu acrescento para vocês. Aonde você encontra cura para a ansiedade, se não dentro da igreja? Aonde você consegue encontrar lugar para a inquietude da sua alma, diante de um mundo que está tão turbulento, se não na casa de Deus? E olhem como esse salmista, ele continua, ele fala assim, versículo 3, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Por que ele coloca aqui? Agora ele volta novamente à imagem do tabernáculo. Se você entrasse dentro do tabernáculo móvel lá em Israel, você iria se lembrar que haviam repartições. O tabernáculo ele não é arquitetado como a igreja que hoje temos, com bancos, né, com púlpito. Eram várias repartições. Então você tinha, por exemplo, o átrio externo. Ele vai falar aqui sobre os átrios do Senhor, que ele gostaria de estar lá. Você adentrava mais um passo e você entraria no chamado lugar santo, que era onde aconteciam as ofertas que eram oferecidas a Deus, e você entraria numa nova partição que era chamada do lugar santíssimo, aonde aconteciam anualmente, uma data específica para Israel, que era o dia da expiação.
Era o último lugar ali dentro do tabernáculo, bem como também dentro do templo, onde aconteciam as ofertas. E sabe o que você encontraria lá dentro do Santo dos Santos? 2 mesas, 2 altares, um do lado do outro. Um altar de ouro e um altar de bronze. O altar de ouro, ele representava ali para nós as orações, as intercessões que eram feitas por meio do povo, que ali representadas pelo incenso, no caso, que era oferecido a Deus. E por outro lado, você tinha ali ao mesmo lado uma mesa de bronze onde eram feitos sacrifícios na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, o que isso aqui significa? Que a igreja é um lugar de oração. Não tem um lugar melhor para você se relacionar com Deus senão na igreja. É por isso que o próprio Jesus, quando ele entrou muito tempo depois de que esse salmo foi escrito lá no templo em Israel, e não era uma coisa muito costumeira de Jesus entrar lá no templo em Israel. Você se lembra, por exemplo, que o ministério público de Jesus era doado a fazer o bem aos pobres, ele libertou cativos, ele expulsou demônios, ele curou a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse era o ministério de Jesus. Mas teve um momento em que Jesus entrou dentro do templo. E quando ele entrou, ele ficou muito assustado, porque dentro do templo estavam vendendo e comprando culto. Cambistas, né? Faziam daquilo ali um comércio. O que não era errado em partes, porque as pessoas eram peregrinas e elas precisavam comprar dentro do templo ali o sacrifício para ser oferecido. Mas o grande problema era a motivação pela qual aquelas pessoas entravam no templo. Elas não tinham coração naquilo que elas faziam. O lugar aonde elas estavam era a casa de Deus, que usando as palavras de Jeremias, segundo o Senhor Jesus fala, então, àqueles que se encontravam no templo, ele diz, vocês têm tornado esse lugar como um covil de salteadores. Essa é a casa de oração. É aqui que nós falamos com Deus. E ainda continuando usando o exemplo de Mateus capítulo 21, que temos então essa narrativa de Jesus dentro do templo, lá a partir do versículo de número 15 em diante, diz que muitos enfermos que estavam ali dentro do templo, eles iam, mas eles iam até o lugar certo e para a pessoa certa. Eles não eram simplesmente um participante de culto. Eles vinham até o templo para buscar uma cura. E sabe o que a Bíblia diz que acontecia com eles? Todos aqueles que se aproximavam diante de Jesus com fé eram curados. Curados na alma, curados fisicamente. Jesus manifestava o seu poder e a sua glória naquele lugar. Isso era a igreja. Isso era o templo. Era nesse lugar que Deus manifestava de uma forma gloriosa o seu poder e a sua majestade. Mas sabe o que é triste, meus irmãos? Que na continuidade do texto, existiam ali doutores da lei que estavam ao redor observando todas aquelas coisas. E sabe o que eles faziam? Eles estavam muito mais preocupados com o aspecto litúrgico, com o bom andamento do culto, e perdiam grandes oportunidades de prestar o seu próprio culto e serviço a Deus, e bem como também experimentar da presença de Deus. Você sabia que a presença de Deus é algo para ser experimentado? Eu sei que usar essa palavra experiência, ela causa às vezes um certo conflito em nós, porque nós somos presbiterianos. Nós não gostamos muito desse negócio de experiência, nós somos o povo da Bíblia, a gente sabe Bíblia. Não, meus irmãos. Ser cristão é ter experiência. Davi escreve um salmo, que é o Salmo 34, e no versículo 8 ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra provar lá é a palavra degustar. Você já provou algo gostoso? Você sentiu aquilo no seu paladar? A presença de Deus é uma coisa para ser sentida. Você sente Ele na alma. Você quer ir até a igreja porque você sabe que ali Ele vem até você. A presença dEle é visível. Ele fala usando os meios objetivos, como a Bíblia, como os louvores, como a preparação litúrgica. Todos esses elementos aconteciam lá dentro do tabernáculo. É por isso que esse homem ele quer ir para lá. Ele precisa ir para lá, porque não tem um lugar nesse mundo que você possa alimentar o seu ser vazio, senão na igreja, senão na casa de Deus.
Por isso, então, bem-aventurados os que habitam neste lugar. Mas ele coloca um adendo aqui, que é uma palavrinha pequena, que é a palavra perpetuamente. Igreja não é uma coisa que a gente vive por horas, a gente gasta 1 hora, 2 horas do nosso final de semana. Não, ele diz, nós estaremos em uma igreja que perdurará por toda a eternidade. A gente começa louvando aqui e sai daqui caminhando como peregrino, porque nós temos uma pátria celeste que nos aguarda. Nós lemos aqui, meus irmãos, a promessa mais bendita e maravilhosa que a Bíblia nos traz, que Deus preparou para nós, não uma igreja, mas uma cidade, para que um povo habite naquele lugar, um lugar onde não tem lágrimas, um lugar onde não tem dor, um lugar onde não existe luto. Essas coisas não existirão nesse lugar pelo qual nós estamos caminhando. E essa imagem, ela descreve muito bem para nós o que é a vida cristã, né? Porque esses homens que estavam cantando esse salmo, eles eram peregrinos. Eles saíram da cidade deles e eles estavam caminhando em direção ou ao tabernáculo ou ao templo em Israel. E sabe o que o texto diz? Que caminhando nesse mundo, você precisa de algo de Deus. Versículo 5, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ninguém, meus irmãos, pode andar nesse mundo sem Deus. Você não pode caminhar nesse mundo com a força do seu braço. Você não pode caminhar por este mundo com as habilidades que você tem em si mesmo, que Deus, acima de tudo, concedeu a você. Você precisa de força. Você precisa de uma força aquém de você, que só pode vir de um lugar chamado igreja. Isso é o que ele diz. Eles estão caminhando de força em força, e a força deles está em Deus. E quando eles passam pelo vale árido, versículo 6, eles conseguem andar com o seu coração plano, segundo o versículo 5, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E quando ele passa pelo chamado vale árido, e algumas traduções trazem um outro nome para esse vale árido, chamado de Vale de Baca, que era uma região lá na Palestina, conhecida como uma região semiárida, que tinha alguns lírios que eram muito peculiares àquela região, que se espremidos, eles retiravam deles uma seiva que parecia lágrimas. Então, alguns intérpretes, alguns estudiosos, eles dizem que o versículo de número 6 representa um vale de lágrimas, um lugar triste pelo qual nós passamos. Nós podemos comparar isso aqui equivalentemente ao Salmo 23, ao vale da sombra da morte. Quando você passar por esses momentos do vale da dor, do vale da tristeza, você jamais conseguirá cair de tal forma que a sua fé sucumbirá, porque Deus, que está junto com você, conduzindo você de força em força, de glória em glória, não permitirá que você venha a sucumbir diante das tristezas e da dor da vida. Que promessa bendita, meus irmãos. Isso é exatamente o que o Filho de Deus disse, Jesus Cristo. A sua promessa é aquilo que nós cantamos. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, não temas, não temas. Como seria difícil, meus irmãos, caminharmos sozinho nesse mundo como peregrinos, mas pela graça de Deus, você vai indo, versículo 7, de força em força, e cada um deles quem? Desses que fazem parte da igreja, vão indo de força em força e eles chegam até o seu destino final. Porque Deus diz para nós, segundo o ensino de Paulo, que aquele cuja obra começou em nós, e este é Deus, ele jamais deixará de concluir esta obra. Isso é uma promessa de Deus para nós. O Espírito Santo estará sempre conosco para nos guiar, para nos fortalecer. E você só está aqui nesta noite porque você reconhece isto. Você reconhece que Deus cuidou de você. Você reconhece que Deus fez com que a sua fé não viesse a se esvair, mesmo diante de uma crise mundial, que afetou milhares e milhares de vidas, milhares e milhares de empresas, e você não foi atingido. Será que não é algo glorioso a igreja? Porque é aqui que você reconhece o quanto esse Deus é poderoso.
para com a sua vida, para com as nossas vidas. Por isso eu quero ser muito breve aqui na parte final desse texto, desse salmo, meus irmãos, porque o salmista diz assim, versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Por que nós somos tão abençoados? Você já se perguntou por que a igreja ela pode ser considerada o povo mais feliz da face da terra, o povo mais bem-aventurado da face da terra? E aqui que nós encontramos uma das coisas mais belas, que todas as vezes que eu leio a Escritura, eu preciso perceber essas coisas. Aonde Cristo se encontra dentro desse salmo? Justamente nessa expressão, versículo 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Se Deus olhasse para mim, para você, meus irmãos, misericórdia, nós seríamos pessoas passíveis de sofrer as coisas mais terríveis que você pode imaginar. Enfermidades, morte, dor, todas essas coisas seriam destinadas para nós, porque isso é o que nós merecemos. Mas sabe por que Deus cuidou de você? Porque Deus, Ele ama de eternidade a eternidade o seu único filho, o seu ungido. É por isso que Paulo diz, na carta que lemos aos Efésios, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em quem? Em Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso você é abençoado. Por isso você recebe o amor de Deus quando você vem para a igreja. Quando Deus olha para você e para mim, Ele olha para o seu Filho. E por isto, você é objeto do amor de Deus. Ele cuida de você porque Ele nunca desamparou a descendência de Jacó. E quando o verdadeiro Jacó veio ao mundo, o seu filho foi guiado desde o seu nascimento até a sua morte de cruz, porque o Pai jamais desamparou. O único momento em que que Jesus foi desamparado, foi o momento em que ele estava pendurado no madeiro, onde ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E você sabe por que Deus desamparou seu filho? Para nunca mais precisar desamparar você. O filho teve que experimentar o abandono do pai para que a igreja, para que cada um de nós se lembrássemos que Deus nunca vai te desamparar, porque um dia ele abandonou seu filho para amar você. Isso não é amor? Isso não é grandioso? É uma coisa que nós só podemos aprender na igreja. Nesse lugar, é aqui que Deus se revela com todo o seu amor, com toda a sua glória. Por isso eu encerro esse salmo apenas observando um detalhe final do texto. Versículo 10 ao 12, o salmista diz assim: pois um dia, perceba que ele já usa uma palavra de conclusão aqui, pois um dia nos teus átrios, e o átrio era a parte de fora do templo, não era a parte de dentro, não era o lugar santo e nem o lugar santíssimo. Ele diz: eu quero ficar ali fora. Eu só quero estar no meio desse povo, porque esse povo experimenta bênção, esse povo experimenta graça, esse povo experimenta o cuidado e a luz de Deus como sua proteção. Versículo 11, Deus é sol, Deus é escudo, Deus dá graça, Deus dá glória, Ele não deixa ninguém vazio. Quando vem à sua casa, Ele não sonega os seus bens, diferentemente de muitos de nós, né? A gente vê famosos aí sonegando impostos, né? Pessoas multimilionárias como o Lionel Messi, né? Jogador de futebol, tem dinheiro para abastecer um país inteiro e sonega. Deus não é como nós. Deus não deixa ninguém de mãos vazias. Ele é gracioso, Ele é amoroso. Por isso, este homem queria estar lá. Porque vale mais estar um dia aqui do que em qualquer outro lugar que esse mundo possa te oferecer. Porque há uma felicidade eterna que só pode ser experimentada aqui. Não é assim que o Salmo 133 nos diz? Que o Senhor, Ele ordena a sua bênção aonde? Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o Senhor ordena a sua bênção ali, diz o Salmo 133. Mas aonde é esse ali? Ali é Sião, ali é a igreja, ali é onde o povo de Deus está reunido. Por isso, ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Você ama a igreja? Você confia no Deus da igreja?
Esse é um salmo para revigorar um coração que andou machucado com as angústias da vida. Esse é um salmo para renovar a nossa fé. Esse é um salmo para trazer de volta a alegria para os nossos corações. Isso é o Salmo 84. E que Deus nos ajude para que possamos beber desta fonte rica de águas vivas que se encontra no meio da igreja. Pois quando vimos o texto de Apocalipse, capítulo 21, a promessa de Deus é assim: vinde todos que têm de sede e bebam, bebam de graça. Você não precisa comprar, é de graça a água da vida. E essa água viva, ela se encontra neste lugar tão glorioso que Deus proporcionou para a vida do seu povo, para ele habitar, chamado casa de Deus, chamado igreja. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Desejo a vocês uma ótima semana. Peço perdão por passar alguns minutinhos aí do proposto, mas hoje era o nosso retorno, eu não poderia deixar de poder falar todas as coisas que eu tenho guardado aqui no meu coração durante todos esses meses, para poder desfrutar junto com os irmãos. Então eu quero pedir aos irmãos nesse momento para que, se possível, os irmãos coloquem de pé. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao nosso Deus, rogar a Ele para que Ele nos dê uma semana abençoada e que Ele nos conduza de força em força na nossa jornada, até que cheguemos nessa gloriosa e eterna igreja, a igreja de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai Santo, ó Deus eterno, nós louvamos, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, por podermos sentir a presença do Senhor nesse lugar. Obrigado porque aqui o Senhor dá descanso para as nossas almas, o Senhor cura o nosso abatimento. Na presença do Senhor, como a Tua palavra diz, a plenitude de alegria e delícias perpétuas. Eu posso dizer pela experiência própria, Senhor, que todas as bênçãos e todas as alegrias que eu experimentei até hoje e ainda tenho experimentado, eu experimentei na Tua casa. Eu acredito que a experiência de todos nós é esta. Não existe um outro lugar tão magnífico que nós podemos estar para experimentarmos uma alegria perene, uma alegria eterna, uma alegria perpétua, como é a casa do Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor, a Tua igreja, cada filho do Senhor que aqui se encontra. Ó Deus, que o Senhor nos conduza nessa semana, debaixo da graça, debaixo do cuidado do Senhor. Que o Senhor guarde a nossa alma, o nosso coração, para que possamos viver uma vida santa, uma vida agradável na Tua presença. E que, acima de tudo, o Senhor sempre nos lembre das Tuas promessas, Senhor, para que, cheios de vigor em nós, ó Pai, cheios de vida, a vida que vem do Senhor, cheios do entusiasmo que só é produzido por meio da Tua palavra, o Senhor assim nos conduza para a Tua glória. É o que pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Deus, o Senhor Jesus, que o amor insondável do nosso Pai, o Todo-Poderoso, que a comunhão do Espírito Santo, o eterno Espírito do Senhor, que nos dá força, que nos dá consolo, estejam sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra. Amém. Que Deus assim os abençoe, que você tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.